Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Seguinte, eu vou estar fazendo um vídeo, com vários takes aqui, demonstrando como se faz um levantamento em uma residência, tá? Então, todos os detalhes pertinentes aos itens que o sistema do Safe Leads exige, né? Com base nas informações, então, foto do disjuntor, foto de fachada, foto do telhado, né? Toda essa sistemática a gente vai fazer um acompanhamento de como fazer isso e quais são os detalhes, como fazer, né? Quais são as informações que são importantes para que o nosso pessoal de orçamentos tenha tudo isso em mãos e possa elaborar o melhor orçamento possível, tá ok? Então pessoal, vou mostrar para vocês quais são os equipamentos que a gente precisa ter, né? Para a gente poder fazer um levantamento bem preciso, tá ok? Então pessoal, um básico, né? Eu acabo sempre tendo um checklist. A gente consegue fazer também no app, né? Mas não são em todos os locais que eu consigo ter acesso à internet, onde que eu consiga fazer diretamente no app já no projeto, né? Eu vou lá no projeto, abro a seção de arquivos e eu vou colocando as fotos que eu preciso lá, né? Nem sempre eu consigo fazer disso. A maneira que eu utilizo é diferente. Eu acabo tendo um checklist, onde que eu vou, né? Eu tenho aqui a foto da fachada, a foto do disjuntor, foto do transformador no caso de indústria, foto do ramal de entrada de energia. Eu vou fazer um beabá explicando cada um desses, como fazer, quais os procedimentos e como que eu faço, tá ok? E junto comigo eu sempre tenho uma trena, no caso uma trena digital, mas pode ser uma trena normal também, que tenha no mínimo uns 5 metros, né, para auxiliar, se tiver uma maior, melhor ainda, né? Mas eu recomendo uma trena digital dessa aqui, no Mercado Livre você vai comprar por 160, 170, uma trena boa, tá? E um drone, né? No caso, esse drone aqui é um drone que está aí na faixa de uns 4, 5 mil reais, às vezes até encontra por menos, tá? Via Paraguai. É um drone mais simplesinho assim, mas já está de bom tamanho para a gente fazer o que a gente precisa. Então, pessoal, estou na frente da casa aqui, eu já vou fazer seguir conforme tem o meu checklist, né? Então, o primeiro item é a foto da fachada, tá? Então tá aqui a fachada da casa, né? Onde que eu tenho entrada, o medidor e tal. Eu vou bater uma foto da fachada, com isso o pessoal do orçamento já tem uma ideia de como que é a frente da casa, né? E o que ela precisa para... Ela vê a informação da casa, né? Questão de telhado, da fachada e tudo mais, né? Então, pessoal, no meu próximo checklist aqui tem a foto do disjuntor de entrada de energia. Tá aqui a entrada de energia do cliente. Tá acessível, né? Isso é um detalhe que a gente tem que ver também, né? Ó, o leiturista ele tem acesso, né? Ao leitor, né? Então tá aqui o medidor. Então eu posso bater uma foto tanto do disjuntor. Só na sequência eu tenho foto dos caibros. Nesse caso aqui, como é uma casa com caletão, a gente não tem caibros, né? A gente vai ter essas vigas transpassando na casa inteira, né? Então, de ponta a ponta, esses caletões estão fixos, né, nessas vigas, né? E a gente tem os tirantes, né, que saem ali, né? São esses tirantes são os que vão fixar o caletão em cima. A gente tem uma estrutura de fixação específica para isso, tá? Continuando então, pessoal, eu já fiz a foto da fachada, a foto do disjuntor, foto do transformador. Nesse caso não tem, que aqui eu estou com uma planilha de levantamento industrial, mas eu estou utilizando ela para os dois casos, né? Quando eu passo para o Henrique, que ele faz ele implementa isso no sistema, no Safe Leads, então ele já tem a expertise de saber já o que não é. Como nesse caso é uma residencial, não tem transformador, né? Então eu coloco não. Então, foto do ramal de energia, foto do medidor, foto dos caibros, foto do telhado. Eu vou depois fazer com um drone. Foto do gerador, nesse caso não tem. Foto dos quadros de disjuntores. Nesse caso, o cliente aqui ele pediu que seria mais interessante na área de festas. Então, ele tem aqui um quadro de disjuntores, tá? E aqui no lado seria bem interessante a gente fazer a instalação do inversor, né? Então, eu bato uma foto desse quadro de disjuntores, né, para o pessoal da engenharia poder saber qual que é a corrente que eu tenho em cada disjuntor e os disjuntores principais. Eu já verifiquei que aqui chega um ramal principal vindo da entrada principal de energia aqui, tá? É uma casa um pouco mais antiga, mas ele tem essa parte aqui de trás, uma área nova, tá? E aqui dá para colocar o inversor, né?
tem o ramal vem por cima, né? Ele desce por aqui, a gente consegue fazer a entrada com os eletrodutos aqui. Então já é um local para instalação do inversor. Eu já meio que detalho isso também, até mesmo às vezes até na primeira visita, sabe? Eu já deixo isso meio conversado com o cliente, né? Para ele poder também ter uma noção de onde que ele quer colocar. Pessoal, continuando então, bati a foto do quadro de disjuntores, tem a foto da fatura da Celesc, né? Então, sempre pegar a fatura da Celesc. Eu tenho aqui já do cliente. Normalmente eu vou bater a foto dessas informações aqui, ó. Até aqui tá ok para mim, né? Então eu pego o número da unidade consumidora, o nome certo do cliente, o endereço, né? Os detalhes. Aqui vai estar o número do medidor, ó, né? Então tem que bater com aquele número que está lá. E aqui o histórico de consumo do cliente, que isso que é o mais importante para nós. E claro, qual é o valor que ele está pagando, o valor do quilowatt. Então, até aqui, essa informação de cabeçalho é o ideal que a gente tem que pegar e passar para o pessoal no Safe Leads. Pessoal, como localização de GPS, eu utilizo um app chamado Sun Locator Lite, tá? Esse app aqui, tá? Quando eu estou na residência do cliente, né? Quando eu estou no cliente, eu vou e dou clico nesse botão aqui que se chama GPS. Com isso, ele vai, claro, precisa ter rede, né? Precisa ter rede de ou Wi-Fi ou uma rede do próprio celular para você poder ter a localização, né? Então, quando não tem, né? Mas eu fui no cliente, normalmente eu vou lá em mapa e daí eu acho o endereço da rua dele, eu digito aqui a rua do cliente, né? Rua Clara Nunes 133, 133, Blumenau. Tá aqui, achei o cliente. Então, né, ele vai vir aqui, ó. E eu consigo, através disso aqui, coloco aqui como satélite, está aqui o cliente, ó. Achei o ponto dele, tá aqui o ponto dele, né? Saindo daqui, eu vou para vista de mapa. Vista de mapa, ele vai me mostrar o que o software faz para mim. O que ele faz? Ele mostra o caminho do Sol e o caminho da Lua. No caso, eu só quero saber o caminho do Sol, né? Então eu vou dar um zoom até eu achar o ponto do cliente, que ele está no centro, onde tem esse pino cinza, né? Vocês podem ver que ele mostra aqui um sombreamento, ó, nessa lateral aqui é um sombreamento que ele mostra, como se fosse, né? Esse software ele consegue dar altura e tudo mais, mas nesse caso a gente não precisa utilizar, né? Então eu coloco bem no meio do telhado do cliente, então eu tenho ali o nascer às 6 e pouco da manhã e o sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Se põe no oeste, dessa forma aqui, né? Eu tendo essa informação aqui, e outro detalhe que vocês podem ver que no canto superior esquerdo eu tenho lá a indicação de norte, né? Então ele sempre vai apontar para o norte, por isso que a casa está atravessada, mas é assim que eu quero ficar, eu quero deixar assim para o norte. O que eu faço? Eu vou e dou um print de tela, né? Para que com essa informação eu anexo junto as fotos que vai para o Safe Leads. Com isso, o pessoal de orçamentos, para não ter nenhum tipo de dúvida em relação a qual que é a posição do telhado da casa do cliente, em relação aos planos cartesianos. Então, pessoal, continuando, nesse caso aqui, ó, o cliente tem uma escada de acesso, que ele tem uma área de cultivo e tal, então eu consigo filmar, né, eu consigo mostrar o telhado. Como vocês viram, o print de localização, o norte está aqui, né? Então o sol nasce no leste, ele nasce lá, né, atrás daqueles morros, passa por aqui e finaliza atrás desse morro aqui. Pode ver, já são quase 4 e pouco da tarde, o sol já está se pondo aqui atrás. Então, ou seja, eu não tenho mais sol direto em cima das placas. Esse pé aqui um pé de manga, ele faz bastante sombreamento aqui. Então esse cliente tem um problema sério de sombreamento em cima desse telhado, né? Então aqui eu consegui ter um acesso para que eu consiga focalizar isso, né? E normalmente eu faço um vídeo mostrando isso aqui para o pessoal de orçamentos, tá? Ele tem que ter essa noção, como se ele estivesse aqui, né? Ele olhando aqui, com certeza ele já vai ver, opa, esse sombreamento aqui é grave, né? E a mesma coisa quando eu faço a filmagem com o drone. Normalmente eu levanto o drone na altura
da casa e eu faço um 360 mostrando tudo que tem ao redor da casa, para também o pessoal poder saber o que tem em relação à vizinhança, né, como um todo, né? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês o que eu faço com o drone, né? Então eu vou levantar o drone e quais são as posições que eu acabo fazendo com ele, né? Tá a imagem da residência, né? Então normalmente posiciono ele com a face, então lá para frente está o norte, ó. Normalmente eu já sei onde é que está o norte. Eu sempre tento filmar, fazer a filmagem então de topo, né, do telhado. Eu faço por esse ângulo, eu tento deixar o norte, né? Então aqui, ó. Fiz aqui, aqui eu bato uma foto nessa posição aqui, né? Agora eu comecei a filmagem e eu posso trocar e bato uma foto, né? Pronto, isso aqui já está suficiente para o que nosso pessoal precisa para poder fazer o orçamento, né? Eu continuo fazendo a filmagem. O que eu vou mostrar aqui? Ó, nesse caso eu vou descer um pouco mais e vou mostrar qual é o sombreamento que se tem em cima desse telhado. Um sombreamento até alto, né? Ó, como a gente pode ver, o norte é para aquele lado de lá. Aqui eu tenho o leste, não tenho nada atrapalhando no leste, mas eu tenho morros lá atrás, né? Então o que acontece? Eu vou ter o sol vai começar a bater em cima da placa mais tarde do que se ele fosse numa área mais aberta, né? Então aqui com certeza existe um sombreamento com um percentual bem alto. E aqui é o oeste, né? Como vocês podem ver, já com 4 horas da tarde não aparece mais o sol está lá atrás, ó. O sol está atrás desse morro aqui, ó, né? Então é basicamente isso aqui que a gente faz de filmagens, né? Tá aqui, ó. Tá aqui a residência. Então, praticamente nós vamos colocar as placas para evitar maior sombreamento, onde está aqui no meio, ó, né? Bem no meio, mas desse canto para cá, ó. Essas faces aqui que vão ser utilizadas do telhado, toda essa ponta do telhado aqui, toda essa outra área aqui nós não vamos utilizar, ó. Perto da caixa d'água e tal, nós não vamos utilizar nada disso. Agora outra coisa que eu vou fazer, eu faço um 360. Eu vou tomar uma distância, eu vou olhar mais ou menos qual que é a altura desses pés aqui para o drone não poder pegar, né, ó. Então, ok, não vou ter nenhum problema de pegar o drone. E agora existe um comando dentro do que é esse órbita, onde que eu vou circular um objeto e eu vou dar um órbita para ele vai dar um comando de 360 graus filmando a casa, o telhado da casa. Então assim também nosso pessoal de orçamentos tem bem detalhado a informação, né? Então olha só como que essa árvore atrapalha bastante, gera um bom sombreamento em cima desse telhado, né? Aqui eu tenho um 360 total dessa casa. Então com o drone praticamente são essas informações que eu pego, né? Ó, continuando, então aqui, como esse meu checklist é um checklist tanto para industrial quanto para obra residencial, né, vai ter itens, né? Obra civil, abrigo, mureta ou cobertura. O que isso significa? Se eu for numa indústria, principalmente para sistemas maiores de 75 kW, é crucial que a gente deixe o inversor próximo da entrada de energia, né?
ou seja, onde está o transformador, onde estão os disjuntores, onde está o disjuntor principal. Então a gente normalmente vai ter que fazer um abrigo, né? Se sim, né? Eu coloco sim, e que tipo de abrigo? Vou ter que fazer um abrigo total. Às vezes eu consigo colocar num abrigo, a gente fez num caso de um outro cliente, né, que ele não tinha espaço, a gente pegou e fez um toldo, colocamos o inversor numa parede e a gente fez um toldo para cobrir todo o nosso sistema, tá ok? O sistema, né, da parte dos inversores e os quadros de disjuntores, né? Aqui tem um questionamento que é livre acesso ao medidor, como eu já expliquei. Sim, né? No caso desse cliente aqui, ele tem um livre acesso ao medidor. Antigamente ele tinha um medidor no lado da residência, né? Então, daí não é um livre acesso. E como agora ele tem um medidor para o lado de fora, ele sim tem um acesso ao medidor. Sistema de aterramento, não é aquele aterramento que tem lá na frente do poste, tá? Então, nesse caso, esse cliente aqui não tem um sistema de aterramento específico, é uma casa mais antiga, ele não tem, né? Pro caso aqui, acredita ICMS enquadramento fiscal, isso aqui vai se aplicar para clientes da área industrial. Então, se ele acredita o ICMS dentro da fatura dele, se sim ou não, se sim, quantos por cento? Isso quem vai saber, o pessoal normalmente da contabilidade da empresa, ela vai saber te dizer isso aqui bem certinho. E qual é o enquadramento fiscal? Se ele é do simples, lucro presumido ou lucro real, né? E a área do telhado, face do telhado que normalmente vai ser instalado o sistema fotovoltaico. Nesse caso aqui dessa casa, eu vou tentar deixar ele virado para o lado, como ele vai ficar meio oeste, né? A face dele aqui, né? Meio oeste e leste, conforme porque a casa está meio atravessada aqui, né? Então, ali quando vai chegar para a Milena vai ter uma definição melhor disso. Ela coloca no PV-Sol e ela vai ter uma visão melhor disso daí, tá ok? Qual é o tipo do telhado? Se é cerâmico, metálico ondulado, trapezoidal, fibrocimento. No meu caso aqui, fibrocimento, né? E às vezes normalmente eu pego e coloco que é um fibrocimento, mas é o calhetão, né? O maior. E qual é a estrutura de fixação desses caibros e sarrafos, né? De que ele é feito, né? A estrutura de fixação desse telhado. Sem madeira, sem metálico, sem concreto. No caso aqui ele é concreto, né? E a fase energética, ela é trifásica, certo? Aqui tem uma outra particularidade. Distância da entrada de energia até o inversor. É apenas para sistemas acima de 75. Então, os sistemas maiores disso, que é o lance de a gente deixar os inversores próximo da entrada do cliente, né? Então, qual que é essa distância da entrada até onde que a gente vai colocar os inversores, tá? Tamanho do telhado, onde que eu tenho a trena, eu vou medir uma água, vou medir um lado do telhado e vou colocar aqui qual que é a face desse telhado. São 10 metros, 15 metros, face leste, face oeste, para poder ter uma interpretação melhor do pessoal que vai fazer o orçamento, tá? Distância aproximada do cabo CA até o inversor. Nesse caso aqui, né, esse cliente, a gente viu ali que o medidor, o quadro de disjuntores fica praticamente do lado do quadro, onde vai ficar o inversor, então eu vou colocar uma distância de 5 metros, né? Distância do cabo CC até o inversor. Qual é a distância que você verifica que dos painéis onde que ele vai ficar instalado até o inversor, quantos metros vai vir até o inversor, né? Então, nesse caso, como ele vai ficar no final dessa casa aqui, eu vou considerar praticamente o comprimento da casa e deixo uma reserva, né? Nesse caso, eu vou colocar 15 metros, tá? Então, pessoal, só passando a limpo, a sequência que a gente vem fazendo, né? Então, foto da fachada, bati uma foto do disjuntor de entrada, foto do transformador, nesse caso, como a residência não tem, mas quando for uma indústria, eu vou ter que saber qual que é a potência desse transformador. Às vezes você não consegue essa informação, você vai conseguir essa informação com o proprietário, né? Ou alguém da área de manutenção, né? Foto do ramal da entrada, né? Foto do medidor, foto dos caibros, foto do telhado, foto do gerador, como a residência não tem. Se tiver, qual é o horário de trabalho desse gerador? Porque às vezes pode ser que tenha um gerador somente para backup. Quando acabar a energia, o gerador entra, certo? Ou ele trabalha no horário de ponta, que normalmente é das 6h30 às 9 da tarde, né? No caso, é sempre interessante pegar o quanto que ele gasta de diesel por mês, tá? Essa é uma informação bem importante.
que voga muito na parte de retorno do investimento, né? Desculpa, no retorno, exatamente, na taxa de retorno do investimento. Isso a gente calcula. Quando a Milena vai fazer a proposta, ela coloca essa informação. E porque tem alguns casos que pode-se até desligar o gerador, que o que vai ser produzido com fotovoltaico, às vezes vale a pena você investir mais em fotovoltaico e eliminar essa parte do gerador. Você está eliminando o diesel, essa parte do sustentabilidade fica bem à tona, né, pro pessoal, né? Então é um ponto que a gente pode estar verificando também, tá? Quadro dos disjuntores também, tá aqui, né? Batemos fotos dos quadros dos disjuntores. Fatura da Celesc do cliente, print de localização, aquele app que eu mostrei para vocês, vídeos do drone, tá aqui. Fiz os videozinhos com o drone, né? Obra civil mureta. Não precisa nesse caso, se precisar uma parte industrial, né? Livre acesso ao medidor, nesse caso a gente viu que tem livre acesso ao medidor. Sistema de aterramento não tem. Crédito ICMS, nesse caso, não é para residência, e sim para área industrial. Qual que é o enquadramento fiscal, né? Se é simples, presumido ou real. Áreas do telhado, as faces do telhado, aqui nesse caso eu defini leste, né? Que é onde que ele está mais para o leste, apesar do telhado estar reto, né? Mas a gente vai ficar mais na ponta leste, a instalação dos módulos. O tipo de telhado, nesse caso é um fibrocimento, né? Cabros e sarrafos, nesse caso é concreto, né? Ele está apoiado em vigas de concreto. Qual que é a fase energética? Ele é um trifásico, né? Distância de entrada de energia até o inversor, nesse caso não se aplica, é só para sistemas acima de 75. E tamanho do telhado, eu medi uma lateral da casa, dá 18 metros, lá do leste, né? Distância aproximada do cabo CA até o inversor, 5 metros, letrinha feia, mas é 5 metros porque o quadro do cliente, nesse caso, vai ficar do lado do inversor, né? Então eu vou ter um acesso bem próximo, tá? E a distância aproximada do cabo CC, que são os cabos que vêm dos módulos até o inversor, uma distância de praticamente 12 metros, tá ok? É isso, pessoal. Finalizando então essa apresentação, eu me coloco à disposição de todos vocês aí no que vocês precisarem, tá? Tem alguma dúvida pertinente ao que a gente colocou aqui, meu telefone está aberto, meus contatos estão abertos, né? No grupo de vendas estou ali, se precisar, né? Chama alguém conhecido aí que tem meu contato. A gente pode se ajudar, alguma ideia que vocês tenham, que a gente queira alterar, mudar, estou à disposição de todos, tá? Que tiverem de dúvida aí, por favor, me procurem e procure a equipe da Projeto Solar. Obrigado, um grande abraço, boas vendas a todos.